Oiê, tudo bem com vocês? E aí, já na reta final, né? Todo mundo já se preparando para a formatura, que já está chegando, só mais alguns dias. Passamos juntos um bom tempo falando de artes e mídias digitais. E vocês são muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, tá? Vamos continuar falando sobre roteiro, sobre como construir e produzir um roteiro para a websérie ou documentário. Semana passada nós vimos, né, o quanto é importante a organização, o planejamento, na hora de você produzir o que a gente chamou de pré-produção. Hoje nós vamos falar de como produzir um roteiro. Vimos tudo sobre pré-produção da sua websérie, do seu documentário. E hoje a gente vai voltar à história do roteiro, de como produzir um bom roteiro, tá? Vamos lá. Produzir um roteiro de websérie, ele requer planejamento, a palavra-chave sempre vai ser planejamento, um planejamento cuidadoso e compreensão dos elementos que compõem uma narrativa audiovisual, tá? A gente está trabalhando a questão do audiovisual. E nós vamos apresentar hoje um resumo das etapas essenciais para a criação de um roteiro eficaz, tá? Bem, primeira definição do roteiro e do conceito, né? Tema. Identificar o tema central do que está sendo explorado na websérie. Toda vez que você vai pensar num roteiro, você primeiro precisa pensar qual será o tema, né? O tema central, depende, você vai ter você tem uma trama, você tem uma subtrama, mas a gente vai escrever esse roteiro em torno do tema central, tá? E qual gênero, né? Você tem que determinar o gênero. É uma comédia? É um drama? É uma ficção? É uma ficção científica, né? Que melhor, e vamos ver o que melhor se enquadra na sua história, tá? Se você está querendo passar um romance, ou é um drama, ou é um terror também, pode ser um documentário que mostra um certo teor de terror, né? E na websérie você pode escolher o gênero que você quiser, tá? No documentário a gente sabe que não é ficção, né? E que são fatos tirados normalmente da vida real. Criação de personagens. A gente vai ter o protagonista, né? Você tem que definir quem é o seu personagem principal e as suas motivações. O antagonista, se tem um protagonista, tem um antagonista, que ele vai criar um conflito por meio de um antagonista que desafie o protagonista, né? Normalmente, algumas pessoas eles sempre torcem para o protagonista, mas a gente tem pessoas também que no final, nesses conflitos, torcem para os antagonistas, tá? Temos os personagens secundários, que você tem que desenvolver personagens que enriquecerão a narrativa e auxiliarão no desenvolvimento do enredo. A gente vê muito isso nas webséries, nos filmes, né? Por exemplo, de comédia romântica, né? Sempre tem a personagem principal, mas tem a amiga da personagem principal. Ela vai enriquecer as narrativas, né? E vai auxiliar no desenvolvimento do enredo. Com quem essa personagem, que é a mocinha da comédia romântica, vai conversar, para quem ela vai contar as coisas dela, né? Ela continua sendo a protagonista e, em segundo lugar, vai ficar sempre essa personagem que vai enriquecer a personagem principal, tá? Vamos agora à estrutura. Os atos. Divida a história em atos, tá? Geralmente 3, para criar um fluxo narrativo, tá? As cenas. Escreva as cenas de forma que cada um avance na história. Cada cena deve ter um propósito claro. Você não pode, por exemplo, você vai fazer uma discussão de um casal, você tem que pensar na discussão, no texto, né, da discussão, mas você tem que pensar também no cenário, o que vai ficar atrás desse casal, desses personagens que vão discutir. Os diálogos, né, super importante nessa construção. Desenvolva diálogos naturais que revelem a personalidade dos personagens e avancem na trama, tá? Você cria um personagem calmo, é óbvio que ele pode mudar de acordo com a trama, ele vai mudando o comportamento, mudando
o jeito que se relaciona consigo, com as falas, com o outro, mas ele não pode fugir do roteiro central, tá? A formatação do roteiro. Software do roteiro, né? Utilize softwares específicos como o Celtics ou Final Draft, né? Que ajudem a formatação correta do roteiro. As regras de formatação. Siga sempre as normas de formatação que incluem margens, fontes, espaçamento apropriados para o roteiro. É você que vai decidir. A gente já falou de fontes também, né? Por exemplo, uma fonte, ela não pode ter, por exemplo, tem uma fonte no Word que parece um grafite. É bonita esteticamente, mas nem todo mundo vai conseguir ler o que você escreveu, né? Vamos lá. A revisão e o feedback. A leitura crítica. Depois que você terminar o roteiro, você vai ler, você vai ter a versão do roteiro, né? Fazer uma leitura crítica para identificar pontos de melhoria. E o legal é você pedir para uma outra pessoa ler. Uma pessoa que vai ter uma criticidade, vai ser honesta, vai ser transparente. E você vai pedir, às vezes, para uma pessoa ler, para duas pessoas ler. E você pode escrever também 2 roteiros, né? Tem que ter umas 2 ou 3 sugestões de roteiros mesmo, para você até comparar e pensar direitinho até chegar no roteiro final, tá? O feedback externo. Compartilhe o roteiro com colegas ou grupos de escrita para obter um feedback construtivo. Isso é fundamental, gente. Toda vez que você escrever alguma coisa, você lembre-se que está escrevendo para alguém, nunca é para você. Não é um diário, né? Onde você não quer que ninguém leia. Então, assim, esse compartilhar do seu roteiro vai enriquecer, porque, assim, os feedbacks, pelo menos de pessoas que sejam críticas, mas sejam verdadeiras, né? Ela vai ajudar você ou deixar como tá, ou mudar, melhorar, sempre melhorar, né? Quando vem alguém dando opiniões, aí vai depender também de como você se relaciona com isso, tá? Mas compartilhar é sempre muito bom. A produção. Transição para a produção. Uma vez finalizado, o roteiro deve ser ajustado para a fase da produção, onde detalhes como locação, a gente já falou sobre locação, elenco e cronograma serão definidos. Nós já falamos bastante de locação, tá? Antes mesmo de você pensar nas cenas, na fotografia, em tudo que você possa imaginar na produção da sua websérie, tem que pensar muito nas locações, né? Porque você tem que fazer um planejamento, tem que ver também a questão do clima, como eu falei na semana passada, ver se o clima é bom, se o clima não é bom. Às vezes você não vai fazer uma cena que não pode ter chuva, e se ameaça chover, é melhor você gravar uma outra cena, tá? Então você tem que ter esse planejamento e vai ajustando conforme a sua pré-produção, tá? Bem, concluindo, produzir um roteiro de websérie é um processo criativo que exige dedicação e atenção aos detalhes, tá? Com uma estrutura bem definida e personagens cativantes. Se o personagem não for cativante, não passa do primeiro episódio de uma temporada, sei lá, se chegar uma temporada, maravilha, mas às vezes não passa do primeiro episódio. É preciso ser cativante, é preciso criar uma narrativa envolvente que capture a atenção do público. Aquela websérie que você vai assistir um capítulo, você vai fazer suas coisas, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viajar, mas em qualquer momento que você você volta para ver aquela websérie, tá? Então é isso. Planejamento, pensar nas locações, pensar no elenco, pega o roteiro depois de escrito, dê para alguém fazer essa leitura. Pode ser para mais de uma pessoa, faz a leitura, e às vezes essa leitura ela traz uma riqueza, onde você vai ajustar o que precisava ser ajustado, mas que sozinho você não conseguiria ver, tá? Bem, durante esse ano a gente viu muita coisa sobre artes e mídias digitais, coisas assim que lá desde fevereiro a gente está falando, e que eu falei isso já na semana passada, mas que me ajudaram muito. Aprendi muita coisa nesse curso de artes e mídias digitais. E algumas questões até você sabe mais do que eu, né? Porque a gente vive numa sociedade tecnológica e essa coisa de editar filme não é não só pensar em webséries ou documentários ou curta-metragem,
Tem mesmo longa-metragem, né? Às vezes dá para fazer um longa-metragem, não, desculpa, gente, um média-metragem. Às vezes um curta, você consegue fazer um curta com um celular, né? O curta, ela tem uma duração de mais ou menos até 13 minutos, ainda é um curta, né? E o média, a partir de 13 minutos até uns 29 minutos, ainda é um média-metragem. E o longa-metragem é aquele que passa de 1 hora. Então, mas às vezes com um celular dá para você fazer um filminho de curta-metragem, tá? E a websérie são fragmentos, são por partes. Você grava um capítulo hoje, um capítulo amanhã, ele não fica tão longo assim para você que você não possa gravar no celular. Mas é claro, se tiver equipamento melhor ainda, né? Então ficamos assim. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês. Vou colocar um vídeo para vocês que vai falar também da produção, né? E que vai enriquecer mais ainda a nossa aula, e vocês prestem bastante atenção. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, deixem no chat, conversem comigo. Eu vou desejar que hoje vocês tenham um restinho de tempo maravilhoso. E depois de 17, finalmente todo mundo vai descansar. E você da terceira série vai ficar esperando o resultado do Enem, vai ficar no resultado do provão. E está fazendo vestibulares em outras faculdades também. Mas não fiquem inquietos e não criem expectativas. A prova já foi feita, não tem mais o que se fazer. Não tenham medo, o que tiver que ser será. O importante foi tudo aquilo que a gente falou nas aulas de aceleração. Você se interessar, se engajar e dar o seu melhor. Se engajou, deu o seu melhor, agora é só esperar o resultado. Se não é o resultado que você espera, tenta o ano que vem. Ou então vai para o plano B, para o plano C, depois volta para o plano A de novo e vão fazendo suas escolhas, tá? De acordo com o que você acha que é melhor para você, tá bom? Então, um grande beijo. Ficamos aqui até o final da aula e qualquer dúvida deixa no chat, aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até daqui a pouquinho.